Olá, meu nome é Daniel Bueno, eu sou líder comercial do IEL Goiás e hoje eu vim falar para você, por um Brasil com mais qualidade, sobre os desafios da nova liderança. Você sabia que ao redor do mundo inteiro, 63% dos colaboradores consideram que seus ambientes de trabalho são desmotivadores? Sim, essa é uma pesquisa realizada com a High Group em conjunto com a Universidade de Harvard. E a maioria dos colaboradores ao longo do mundo inteiro, e no Brasil também, 63%, bem mais da metade, consideram-se desmotivados devido aos seus ambientes de trabalho. Por que isso acontece? Vamos entender melhor. Em contrapartida, apenas 12% dos colaboradores consideram-se motivados no ambiente de trabalho, um ambiente criado pelos seus líderes, pelos seus gestores. Então, você entendeu a disparidade dos dados? 63% consideram-se desmotivados e somente 12% consideram-se motivados, declaram-se como motivados. O restante está ali no meio termo. Por que isso acontece não só no Brasil, mas no mundo todo? Você vai entender comigo que existem fatores ligados diretamente à gestão que influenciam nesse modo de ver, de enxergar e de participar do mercado de trabalho. Esse é o grande desafio da liderança moderna. Bem, e por que isso acontece? O primeiro grande desafio do gestor moderno é lidar com o conflito de gerações. A gente está entrando no nosso mercado atual, a geração Z. A geração da galera que nasceu em 1995 e que agora está com 20 e poucos anos, 25 anos, dos 20 aos 25 mais ou menos, é a galera que está chegando no mercado de trabalho agora, chamada de geração Z, ou os Zs, como se gosta de dizer nessa nova linguagem, né, que a gente está vendo tanto aí nesses debates midiáticos e tal. Bem, o conflito de gerações é uma coisa que o gestor precisa se atentar. Por quê? Porque a forma de resolver as coisas de uma geração ou da outra, elas são absolutamente diferentes. Enquanto os millennials, né, que é a minha geração, que hoje está com 30, 35 anos de idade aí, a gente tenta resolver as coisas de uma forma muito objetiva, digamos assim. Nós aprendemos que trabalhar demais é bom, nós aprendemos que falar pouco é bom, nós aprendemos que o trabalho é árduo, enquanto os Is, eles vieram numa geração onde eles olham muito para si mesmos, eles tentam entender sempre o seu emocional e o emocional das pessoas que participam com eles no ambiente de trabalho, nesse novo contexto. Os Is têm uma nova forma de enxergar e de encarar os desafios do mercado. Eles são mais humanizados do que os millennials. Isso em dados estatísticos, não é achismo. Então, conflitar, ou melhor, gerenciar o conflito entre essas gerações é um grande desafio para a nova gestão. Bem, e para a gente não ficar falando só dos problemas, só dos desafios, eu trouxe aqui também um estudo, um modelo, um insight, para que você possa se definir melhor como gestor e trazer mais qualidade para o nosso Brasil. Para isso, eu estudei então e percebi que nesse estudo da Harvard que a gente viu, que eu apresentei para vocês no comecinho, aquele que dizia que 63% dos colaboradores no Brasil e no mundo inteiro se consideram desestimulados no ambiente de trabalho, enquanto só 12% estavam se considerando bastante motivados, isso se dá porque existem 6 tipos de líderes, de gestores que foram definidos nesse perfil do estudo da Harvard, tá? Bem, o primeiro deles é o líder coercitivo. Ele faz uma liderança coercitiva. Qual é o perfil desse cara? Ele tem uma postura de chefe, ele delega função, ele supervisiona o trabalho, cobra resultado, faz críticas quando alguma coisa não sai como esperado e ele não dá o feedback quando o resultado é alcançado. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está vendo esse vídeo nesse momento, inclusive eu, a gente já conheceu, já teve experiências próximas, até conosco mesmo, de ter um líder coercitivo. Aquele mandão, aquele típico chefe mesmo, né? Aquele cara centralizador. Esse é o primeiro tipo de liderança identificado no estudo da Harvard. Isso não quer dizer que seja uma liderança boa nem ruim, tá? A Harvard não se ateve a esse dado. Então, para dizer isso, a gente vai ver números mais para frente que diz quais são os modelos mais eficientes de liderança.
O segundo tipo de liderança, pessoal, é a liderança dirigente, ou seja, ela direciona, ela dá parâmetros, tá? Quais são as características desse tipo de liderança? Eles criam um clima positivo que motiva a equipe. Então, eles têm visão de futuro, garantindo o desempenho de todos. É o direcionador. Entenderam? Você deve fazer isso. Você deve ir por tal lugar. A sua direção é essa. Isso motiva, então, a equipe. Ok? Bem, o terceiro tipo, chamada de liderança afetiva. Esse modelo de líder é aquele que se envolve com o colaborador, é aquele que quer saber como é que ele está, é aquele que pensa que os sentimentos, que as reações sentimentais dos seus colaboradores vão dizer muito no resultado. Ou seja, se o meu colaborador está bem, se a minha equipe está bem, se eles têm um bom ambiente onde trabalhar, isso quer dizer que eles vão produzir. Existe este modelo de liderança, ok? É a liderança democrática. Também é bastante comum aqui no Brasil a gente encontrar o líder que gosta de partilhar, aquele cara que gosta de dividir responsabilidades na equipe e envolver os colaboradores nas tomadas de decisões. Esse, pessoal, é aquele líder que senta com todo mundo na sala de reunião, ele escuta as ideias, provavelmente ele faz muito brainstorm, porque ele quer que todos participem do processo, né? Lembrando, a Harvard não diz qual é o perfil melhor ou se tem perfil pior, tá? Inclusive, existem líderes que têm mais de uma característica. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá? O próximo modelo de liderança identificado pelo estudo da Harvard é a liderança modeladora. Quais são as características do modelador? Ele oferece instruções minuciosas aos colaboradores para realizar as atividades e sempre espera um grande resultado, tá? Ou seja, ele está desafiando sempre a sua equipe num bom sentido e acredita que sua forma de trabalhar é a melhor maneira de se alcançar os resultados esperados. Então ele difere um pouco da liderança mais democrática porque ele traz um modelo pronto de negócio, ele traz um esquema pronto que ele acredita que se aquilo for seguido à risca, aquilo vai dar resultado, tá? Esse é o líder modelador. E por fim, como o último item aqui dos 6 perfis, a gente tem a liderança treinadora. O que é um líder treinador? É aquele que busca identificar os pontos fortes e os pontos de melhoria dos seus liderados, buscando também desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores. É um líder cujo objetivo é treinar, é capacitar, é evoluir a sua própria equipe, tá? Então, pessoal, como é que se enxergam os gestores no Brasil? Você vai ver um gráfico que eu trouxe para vocês aqui, um gráfico de pizza, mostrando qual é o percentual dentro de todo o bolo de como os gestores se enxergam. Vocês vão ver aqui que 21% consideram-se coercitivos, enquanto 19% se consideram democráticos, 18% dirigentes, e esses são os perfis dominantes. E aí fica a pergunta, né? Qual é o perfil ideal de liderança? A Harvard também nos traz essa resposta de forma numérica. Só que a resposta é que nenhum dos 6 perfis é realmente o ideal. Todos têm pontos falhos e todos têm pontos fortes, né? Todos trazem resultados positivos e negativos. Então, o estudo da Harvard, ele conclui que o melhor modelo de liderança é o líder coach, que ele pega os pontos positivos de cada modelo de liderança, a força do modelo coercitivo, a confiança do modelo treinador, a organização do modelo modelador, isso tudo forma o líder coach. Quais são as competências desse líder coach que todos nós devemos nos tornar, independente da área em que a gente está na empresa? Claro que isso é um modelo ideal. E talvez se você ainda não alcançou este modelo, assim como eu aqui no IEL estou buscando uma excelência nesse modelo também, você pode desenvolver essas competências ao longo do tempo. Você não precisa despertar nada por agora, tá? Mas ter qualidade na liderança e na gestão hoje é imperativo. Então, quais são as competências desse líder coach? Ele tem um foco extremo em resultado. O que eu quero dizer com isso? Olha, para de monitorar o micro da sua equipe. Para de monitorar que hora que o cara chega, que hora que o cara sai. Olha para o resultado dele. Você vai perceber que
quanto mais foco a sua gestão tiver em resultados, você vai ver que o horário não vai importar muito. Pelo contrário, o seu colaborador ele vai começar a chegar mais cedo e sair um pouquinho mais tarde para que a produtividade dele seja melhor se ele entender que esse é o melhor caminho. Mas ele também tem que ter a flexibilidade de poder escolher, talvez sair um dia um pouquinho mais cedo para resolver alguma coisa pessoal, alguma coisa nesse sentido, enquanto ele está comprometido com o resultado, ou seja, sem deixar a peteca cair. Então, foco em resultado é a primeira característica, a primeira competência de um líder coach. Segunda competência do líder coach, ele estimula os pontos fortes da sua equipe. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você tiver um filho e ele for muito bom em matemática, mas ele é mediano, ele é mais ou menos em português, você, no seu filho hipotético ou real, que tem essa situação, você contrataria um professor de matemática para reforçar ou você contrataria um professor para reforçar a língua portuguesa dele, a disciplina português? Bem, se você respondeu língua portuguesa, você está equivocado. E você provavelmente está levando o conceito de equilibrar a equipe. Esse não é o caminho do líder coach. O líder coach, ele vai entender quais são os pontos fortes de cada membro da equipe. E ele não vai tentar equilibrar com os pontos fracos. Ele vai tentar reforçar os pontos fortes. Ou seja, no nosso exemplo lá do menino, que é muito bom em matemática e mediano em português, eu quero que ele seja melhor ainda em matemática. Eu quero que ele seja o melhor aluno da sala em matemática. E não mediano em matemática e mediano em português. Entendeu? Deu para entender direitinho? Bem, essa é a segunda competência do líder coach, tá? Explorar os pontos fortes da sua equipe. Bem, a terceira característica, ele lidera pelo exemplo, tá? Não adianta você pregar organização na sua equipe se a sua mesa é bagunçada, se o seu processo é bagunçado, né? Se as suas metas são mal definidas, se existe fragilidade na forma como você apresenta sua argumentação, apresenta suas defesas para a equipe. Ou seja, você precisa liderar pelo exemplo. Por várias vezes, aqui no IEL, eu mesmo pego o telefone e faço atendimento na frente dos meus vendedores, para que eles entendam que eu também sou capaz de atender, que eu vivo aquilo que eu estou pregando, que eu vivo aquilo que eu estou dizendo, para que eu seja para eles um exemplo, no intuito, isso é muito importante, de que um dia eles façam melhor do que eu. E já tem gente que faz, tá? Essa é a boa notícia. Bem, a quarta característica do líder coach é que ele assume riscos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes é necessário que você acredite tanto no processo que mesmo quando o restante da empresa vá contra isso, você assuma o risco de endossar o processo com seus vendedores, tá? Por muitas vezes uma negociação coloca em risco pautas importantes da empresa e o líder ele precisa assumir esse risco e ser uma blindagem para os seus vendedores. O que eu quero dizer é que o preço da liberdade que você pode dar aos seus vendedores é de que você, gestor, precisa ser um escudo para isso. As críticas têm que chegar em você. E você, gestor, filtrar essas críticas e julgar se cabe ou não repassá-las ao seu time, ok? Você precisa blindar a sua equipe e assumir todos os riscos das decisões que são tomadas. Bem, por último, a última característica, a última competência do líder coach é que ele compartilha méritos. Na verdade, eu já tive alguns líderes coach desse modelo na minha vida e eu percebi que eles têm até dificuldades de assumir o mérito para si. E normalmente eles repassam esse mérito muito para sua equipe, né? Deixando quase nada para si mesmos. Então, quando existe uma meta batida, uma meta importante, uma grande venda feita, os líderes antigos, os líderes do modelo 2.0, 3.0, eles acabam centralizando essa vitória neles, né? Dizendo, olha, foi a minha gestão que conquistou, foi o meu modelo, foi a minha decisão que fez. Mas o líder coach não. Ele pega essa vitória, ele compartilha isso num bolo e ele dá um pedaço para cada um da equipe. E todo mundo saboreia essa vitória junto. Isso é uma coisa que envolve retirar, sair, subtrair do seu próprio ego e começar a olhar para o compartilhamento da equipe, o ganho em grupo. Esse é o grande segredo.
Um outro grande desafio também do novo modelo de gestão, né, focado nesse Brasil com mais qualidade, do qual nós temos falado tanto por aqui, é a questão de que o líder não é mais uma autoridade instituída dentro das empresas. Ou seja, não espera-se mais que o gestor seja a estrela do processo, não espera-se mais que o gestor seja um cara centralizador e que seus colaboradores sejam ali apenas peças num tabuleiro de xadrez. Não, não, não. O novo desafio entrega ao líder a tarefa, né, o dever de gerar novos líderes, ou seja, de criar pessoas que talvez sejam até melhores do que o próprio gestor nas funções em que ele anteriormente prestava. Isso quer dizer que se eu fui um excelente vendedor e hoje eu sou gestor de vendas, eu tenho como obrigação, como parte do meu conceito na função de gestor, entregar vendedores melhores do que eu fui no passado. Essa é o grande desafio também, parte do grande desafio desse novo modelo de gestão. Entender, portanto, que a minha autoridade hierárquica não é mais como antigamente. Não espera-se de mim que eu centralize os processos. Espera-se, pelo contrário, que eu seja capaz de delegar e de dar uma maior eficiência, tornando as pessoas que estão nesse processo melhores, mais capacitadas e mais produtivas, até mesmo do que o próprio gestor. É importante trabalhar a diversidade de ideias e dar autonomia para a sua equipe. Esses são os dois grandes pilares da nova liderança. E esses são os desafios, ou seja, lidar com as novas gerações, como eu já falei para vocês, né? Lidar com o desafio de uma liderança cada vez menos egocêntrica. Trabalhar com ideias diversas e antagônicas num ambiente pacifista, ou seja, ensinar a sua equipe a conversar, a debater, a trocar ideia e aceitar ideias antagônicas, construindo assim um processo e, por fim, dar toda essa autonomia que o líder coach que eu falei para vocês, ele trabalha em cima de autonomia da equipe, né? Ou seja, os vendedores são capazes de decidir dentro do processo. E depender, é uma coisa que eu sempre falo aqui no IEL, é depender cada vez menos do gestor. Esse é o grande objetivo. Só dessa forma, ou seja, a partir do momento que ele cria novos líderes, esse novo modelo de liderança 4.0, 5.0, ele vai se estabelecer de forma a crescer no mercado. Ou seja, ele já criou uma equipe que hoje consegue fazer uma autogestão e nesse momento essa equipe está pronta para ser expandida. Expandindo, o próprio líder já vai ter uma posição de destaque no novo modelo de empresa que ele está ajudando a criar. Pessoal, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite da equipe da DocNix. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Quero opinião e comentários. E caso vocês precisem dos serviços do IEL, eu estou aqui para ajudá-los sempre que necessário. Meu nome é Daniel Bueno, líder de vendas do IEL Goiás. Muito obrigado a todos. 1, 2, 3, 4